Olá pessoal do canal Caçador de Repetidoras, eu sou Papa Yankee 2 Quebec Bravo Ricardo, aqui por São Paulo. E o assunto de hoje são os 10 comportamentos que nós, radioamadores, devemos evitar ao utilizar o serviço das repetidoras. E muitas dessas dicas também se aplicam à comunicação no simplex, tá certo? O objetivo do vídeo é incentivar um uso amigável, ético, cortês e, acima de tudo, legal das estações repetidoras. Claro que a maioria de nós, radioamadores, já segue esses preceitos, mas é importante lembrar, especialmente aos colegas que estão iniciando no hobby, a forma correta de se utilizar as estações repetidoras à luz da legislação, tá certo? O primeiro comportamento que deve ser evitado é não deixar um espaço de câmbio adequado para ingresso de outros participantes na conversa. Inclusive, a legislação recomenda claramente que se faça uma pausa entre as transmissões, justamente para permitir a entrada de novos colegas. Agora, qual é o espaço de câmbio que se deve deixar? Isso depende de cada rodada, de cada repetidor. Se o repetidor é linkado no Echolink, por exemplo, esse espaço precisa ser um pouco maior. Se ele não for linkado, esse espaço pode ser um pouco menor, tá? Então, não existe um número exato de espaço de câmbio, mas é importante que se deixe alguns segundos pelo menos. Estamos falando de pelo menos 2 a 3 segundos para que os colegas possam entrar e se identificar e participar da conversa, até porque toda conversa em uma estação repetidora acaba sendo uma conversa pública, pois todos estão ouvindo, né? E dessa forma pressupõe-se que os demais amigos que queiram participar da conversa serão bem-vindos, tá certo? Então essa é a dica número 1. Segundo, deve-se evitar a todo custo entrar na conversa com bom dia, boa tarde, boa noite, oportunidade, etc., sem a menção ao seu indicativo. Porque assim os colegas que estão já na rodada, na conversa, não tem como saber quem você é, né? Então a legislação também prevê que você deve entrar sempre com bom dia, boa tarde e falando seu indicativo e permanecendo na escuta até ser solicitado, tá? Isso é muito importante que a gente siga. Essa dica também é muito importante. Precisamos evitar fazer câmbios muito longos, monopolizando a conversa até o ponto de chegar a derrubar o repetidor. Até por uma questão de proteção dos equipamentos do repetidor, existe um temporizador, normalmente um tempo aí de 3 minutos, esse número pode variar para mais ou para menos, justamente para evitar a sobrecarga do repetidor. Então é muito importante que a gente procure não ultrapassar esse tempo máximo e dessa forma permitir que mais colegas também falem na rodada, tá certo? E aí você aguarda uma outra oportunidade até o câmbio voltar para você para concluir o raciocínio. Isso é uma observação muito importante. Novamente, à luz da legislação, esse comportamento que está aí identificado pela letra D de dado é um comportamento mal visto, tá certo? Então, sempre a legislação recomenda que você faça pausas entre as transmissões, justamente para que outros colegas possam participar da conversa. Esse comportamento de número 4 também tem que ser evitado, que é deixar de proferir o seu nome, indicativo integral e localidade de tempos em tempos, não só apenas no início e no final da conversa, mas também durante a conversa, em alguns momentos pelo menos. Isso permite quem está de fora da rodada saber quem está e dessa forma decidir se solicita a oportunidade ou não de participar, e também para que se deixe claro que quem utiliza o serviço do repetidor naquele momento está devidamente habilitado para aquilo, tá certo? E proferir o indicativo na sua forma integral é muito importante, principalmente para distinguir radioamadores que têm indicativos semelhantes, né? Pode ser que um seja PY e o outro PU, por exemplo, mas que as 3 letras finais do indicativo sejam idênticas. Então isso é muito importante, que todo radioamador pronuncie o seu indicativo na sua forma integral, tá certo? Vejam que nesse sentido a Anatel coloca como obrigatório a declaração do indicativo de chamada em todos os comunicados realizados e sempre na sua forma integral. Pessoal, o comportamento de número 5 é um dos que provoca mais desavenças no radioamadorismo, tá? É quando a pessoa está dando portadora num repetidor sem necessidade, seja para verificar se é possível acioná-lo a todo momento, ou então, durante uma conversa, a pessoa emitir uma portadora de forte intensidade, cobrindo, né, a conversa
de outros colegas. Então, além de ilegal, essa é uma prática que pode prejudicar os equipamentos da estação repetidora, tá certo? Então, tem que ser evitado a todo custo. Ah, mas como é que eu sei se eu chego ou não no repetidor? Então, você faça isso esporadicamente, tá certo? Para testar assim que você instalou uma antena ou trocou de rádio. Mas no dia a dia, a melhor forma de saber se o repetidor chega bem para você é aguardar aí de 5 a 10 minutos no máximo a identificação do repetidor. Se você ouvir a identificação do repetidor com áudio inteligível, significa que você provavelmente vai chegar bem para ela também. Tá certo? Assim você evita de sobrecarregar o equipamento do repetidor sem necessidade. Novamente, essa prática destacada aí pela alternativa A é condenada pela Anatel. Tudo bem, pessoal? Felizmente, esse comportamento de número 6 não é tão comum, mas ainda acontece, tá certo? Que é quando você ouve um colega seu conversando lá numa repetidora e você entra para falar com esse amigo, puxando ele de lado para uma conversa particular, né, praticamente, e deixando o outro colega que já participava da conversa de lado. Tá? Então esse é um comportamento que deve ser evitado a todo custo. Nesse sentido, por 2 vezes a legislação deixa bem claro que esse comportamento é inadequado. Você sempre tem que entrar na rodada em andamento, aguardar a sua vez e aí sim se dirigir à pessoa com quem você quer falar, tudo bem? E de preferência respeitando a sequência natural da rodada, tá bom, pessoal? O comportamento de número 7, felizmente também não é muito utilizado pelos colegas, mas às vezes a gente vê um colega que tem uma potência no rádio, mas coloca a potência mínima necessária, o termo popular é economizando potência, né? E de forma que ele chega no repetidor com áudio muito prejudicado, sendo que ele teria condições de chegar melhor, né? Então é sempre importante perguntar aos colegas como é que o áudio chega, se está bem ou não, e caso o pessoal reclame de fritura ou que o áudio não está chegando muito bem, é muito importante que você coloque a potência adequada. Esse comportamento também não é muito comum, mas ainda acontece, principalmente com radioamadores inexperientes. A pessoa fala e quando ela deixa o câmbio, ela não diz para quem deixa. Então é como se a bola ficasse pingando na área e ninguém chuta para fazer o gol, né? Ninguém sabe quem vai chutar. Então é muito importante você sempre que entregar o câmbio, dizer claramente o nome da pessoa indicativo para quem está deixando o câmbio, tá? Isso é muito importante e agiliza muito as conversas, principalmente numa rodada. Esse comportamento 9, tá certo? Ele se aplica principalmente numa rodada grande. Estou falando aí de 7, 10, às vezes 12, 15 pessoas em que um participante ele cumprimenta um por um, né? Isso não é necessário, principalmente porque o coordenador ou comandante, como queira, da rodada, normalmente ele está ali falando o nome das pessoas que estão participando o tempo todo. E por último, um comportamento que eu considero inadequado é deixar um colega sem a palavra, ou porque você não o conhece, ou porque o áudio chega ruim para você e você não faz nenhum esforço para tentar ouvir o colega, que pode ser, por exemplo, um colega que está no DX, tá certo? Com muita dificuldade chegou até o repetidor, ou ele pode estar numa situação de emergência, é raro, mas pode acontecer, tá? Ou muitas vezes porque ele não se identificou adequadamente. Então é o colega que às vezes até tem indicativo e falou boa noite, boa tarde, oportunidade, não se identificou. Então isso não é motivo para você deixar um colega radioamador de fora da conversa. Sempre é importante então a gente pedir que ele se identifique corretamente, ou que ele, se tiver condições, fale com áudio melhor, tá certo? Aumente a potência, como se diz, é a forma correta de se abordar um colega que não se identificou adequadamente. E aí há uma controvérsia muito grande quanto aos colegas sem indicativo. A princípio, o colega sem indicativo não deveria modular, porque ele está cometendo crime contra as telecomunicações. Mas uma vez que ele modulou, você ao contestá-lo e dizer que ele não deve modular sem indicativo, que existem provas online para que ele tire o seu indicativo, isso não é um comportamento criminoso, pelo contrário, é um comportamento orientativo. Só não pode ser um comportamento frequente, tá certo? Então, se o Joãozinho entra todos os dias, às quintas-feiras, para falar na rodada sem indicativo, e você o contesta e o trata como um colega que você sabe que tem indicativo e fala com ele diariamente, esse é um comportamento que deve ser evitado, tá certo? Mas uma orientação, uma única vez, ou
que sejam 2 vezes, para que esse colega procure a Anatel, faça as provas online, é o comportamento mais adequado, tendo em vista que pode ser mais um colega radioamador para o nosso hobby. Tudo bem? E se você simplesmente ignorar o colega nessa situação, pode ser que ele desista do hobby e deixe de ser um radioamador. Tudo bem, pessoal? Forte 73 para vocês. E caso discordem ou concordem com essas dicas, coloque aí nos comentários. Um abraço, tchau, tchau.